programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A batida me leva a um lugar distante, onde o brilho é forte, o som é dançante, sapatos de plataforma, luzes que piscam, cores que gritam, corações que arriscam. A febre do sábado, do calor que sobe ao ar, tudo girando sem parar. Divas dançam como estrelas no céu. Divas, cada passo carrossel. Divas brilham mais do que o sol ao nascer. Divas, uma delas pode Boa noite a todos. Está começando aqui pela Rede Elite de Comunicações mais um Divas, o podcast, onde aqui a voz feminina ela é protagonista e ecoa com propósito. Nós estamos ao vivo pelo www.elitv.com.br e pelo streaming Rádio Elite, Minha Rádio FM. E contamos também com o apoio das rádios parceiras afiliadas: Marconi FM do Rio Grande do Sul, Master FM no Rio de Janeiro, Paineira FM no Rio Grande do Norte e Metrópole FM no Distrito Federal. Muito obrigada a você e pela sua sintonia. Afinal de contas, para nós é sempre uma alegria te receber aqui na Rede Elite. E eu vou adiantar para vocês que o podcast de hoje ele está muito especial, pois nós vamos falar de networking, de conhecimento, projetos, inclusive um projeto que me chamou muito a atenção, o projeto Movimento Alguém Olhou Pra Mim. Inclusive aqui ao meu lado estão as criadoras desse projeto que vão falar com a gente, explicar sobre o propósito desse projeto, como ele se iniciou. Aproveitando, você aí que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, mande os seus áudios no nosso WhatsApp 11 994 39 6897. Meninas, sejam bem-vindas. Eu quero apresentar vocês: Daniela, Cristina e a Flávia Maria. Por favor, fiquem à vontade para cumprimentar os seus seguidores, todo o público de vocês, queridas. Bom, primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma vez por uma oportunidade. Agradecer você, Denise, por nos convidar. É de extrema importância estar aqui, de extrema responsabilidade. Estou muito feliz de estar aqui. E ao meu público aí que está me assistindo, o pessoal do DC Connect, o pessoal do Network, minha família que está me acompanhando, que é de extrema importância também ter o apoio de todos eles. Legal, Flavinha. Denise, obrigada pelo convite, viu? Prazer estar aqui, falar desse movimento maravilhoso em que eu e a Dani estamos encabeçando, né? Sim. Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser sensacional esse podcast. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, foi uma proposta que me chamou muito a atenção, esse projeto. O Movimento Alguém Olhou Pra Mim. Isso mesmo. Isso é muito legal. Podem começar explicando sobre o propósito desse projeto para nós. Bom, esse propósito foi de extrema importância, Denise, por quê? Fez, na verdade, 9 anos que minha irmã faleceu. Minha única irmã de 22 anos, né? Faleceu em 2016 e pra mim foi uma perda dolorosa. Pra quem já perdeu um ente querido, muito próximo, uma irmã, um pai, uma mãe, alguém que tá ali convivendo com você diariamente, é uma dor inexplicável. E foi um ano de 2016 de muita luta, né? Onde eu levei um golpe financeiro, descobri um problema de saúde gravíssimo, perdi minha irmã, sofri um acidente. Mas Deus me honrou no ano seguinte, também continuei com a luta, acabei perdendo a minha sogra e veio meu filho. Só que a gente tem hoje, falando até de Setembro Amarelo, sim, a gente tem uma questão que a gente guarda, acha que a gente é super-herói, que a gente vai guardar aquelas dores pra não, sabe, passar pra mãe, pro pai. Não, eu vou aguentar a dor, eu vou sofrer tudo, vou me embora. E eu fiz isso por muito tempo. E isso só me trouxe desistências, perdas, como pessoa, como mulher, como empreendedora. Eu tive um momento que eu desisti de tudo. Eu não queria empreender, eu não queria fazer mais nada. Fiquei por 4 anos dentro da minha casa, ali chorando, tendo meu marido sabe dos momentos difíceis que eu passei lá dentro. Então eu fiquei desesperada, não queria sair.
não achava as amizades, as pessoas que tinha todo aquele convívio com ela, eu sempre fui alegre, não me viram mais por 4 anos. Fiquei presa dentro da minha casa. E ali eu fiquei por muito tempo tentando esconder aqueles sentimentos, né, que a gente fala, a ansiedade, a depressão, era um pouco de tudo. A gente não queria fazer nada, só queria ficar dentro de casa. Então foi um momento muito difícil pra mim. E ali, naquele todo tempo, a gente não sabe o poder da oração. O poder da oração, ela é a chave para qualquer porta. Sim. E aí, num momento difícil ali na minha sala, num momento triste, onde eu tava me sentindo sozinha, literalmente sozinha. Eu falei, nossa, eu que sou toda da comunicação, toda pra cima, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então eu sempre tava ativa e os clientes me ligavam, cadê você? Eu não queria trabalhar, não queria fazer nada. E eu não esqueço que era numa madrugada. Meu marido trabalha à noite, então eu dobrei meu joelho ali e falei assim, Deus, olha pra mim, me ajuda. Se o Senhor, eu falei com essas palavras, se o Senhor olhar pra mim, a partir de hoje, eu prometo pro Senhor que eu vou olhar pro outro. Mas tem que ser da sua forma, não da minha. Agora que seja feita a sua vontade, não a minha. Sim. Porque não tem ninguém aqui que pode me resgatar se não for o Senhor. Sim. E ali aquela oração pra mim foi instantânea. No outro dia de manhã eu já estava disposta, tomei um banho, fui pra avenida onde eu hoje tenho meu escritório, já fui correndo atrás de buscar uma sala, não foi fácil, mas Deus foi criando portas e oportunidades, foi colocando pessoas, Ele foi cumprindo com a palavra dele. E aí ele foi colocando pessoas no meu caminho, eu montei o meu espaço, mas ali queimava aquela vontade de ter algo a mais. E ali eu passando em vários network, aí comecei a conviver, voltar, conhecer pessoas, comecei em network, foi desenvolvendo, e ali eu fui desenvolvendo muito. E todo network que eu ia, as pessoas olhavam e falavam, você tem algo diferente, você tem algo diferente, você tem uma luz, uma energia diferente, e eu não entendi aquilo. Enfim, até um dia que eu participei de um reality show, né, em Frente às Feras, que foi top. E aí eu conheci a Carol Pietro, que tava lá, foi uma mulher incrível, que Deus usou ela muito, e ela olhou pra mim. Por isso que foi essa frase nasceu, porque realmente ela olhou. O olhar não é a pessoa olhar e falar assim, Denise, você é boa. Sim. Denise, você é boa e eu tô com você. Eu vou me dar a mão que eu vou te ensinar o caminho. Foi isso que ela fez. Então ela me chamou, ela falou, Dani, você é boa no digital, você fala, não sou. Só que ela não sabia das lutas que eu estava enfrentando. E aí quando eu falei pra ela, ela pegou e na minha mão falou, você vai. E foi dito e feito, me colocou no digital, me levou em networks de alto padrão. E eu comecei a entender que em qualquer lugar que eu estou, tanto high ticket ou no quem tá começando, eu tenho o meu significado, a minha energia. Então quando eu chego num network, eu chego pra causar mesmo. Quando eu falo de causar, é de deixar uma marca. Um Sim. registro. Sim. Então, a partir daquilo foi me dando força, eu fui conseguindo e eu falava assim, nossa, tem alguém olhando pra mim, ela acredita em mim, né? E aí outras pessoas começaram a acreditar também e me falar, nossa, você é bom no que você faz, mas ainda não tinha movimento nenhum, era questão, pra você entender, ó, de onde veio esse nome. E aí toda hora eu falava, nossa, eu quero tanto, e eu saía de casa antes, eu falava, Deus, que alguém olhe pra mim. Sempre a minha oração foi essa quando eu ia no network. Deus, que alguém olhe pra mim, que me veja diferente, que eu tenha uma oportunidade. E aí foi indo, e aí eu falo que propósito une pessoas. Une. E aí mais um network que eu fui, que eu nem queria ir, cheguei atrasada, mas fui, porque quando é assim é pra mim ir. Quando você não tá com vontade de ir, não tá afim, vai, que a benção tá lá. E dito e feito, foi aí que eu conheci a Flávia no network. Ai, que legal. Mas é mais engraçado que a Flávia é minha vizinha, mora próximo da minha casa, eu nunca tinha visto ela na vida. Foi ela um mora no mesmo de Deus. A gente nunca se encontrou assim de nada. E aí no network a gente se encontrou. Quando ela falou que morava perto da minha casa, eu falei, meu Deus. E ali foi no final a gente se conectou. Numa foto. Eu falei, ela não, vou embora, que a amiga dela tava com ela, a Raquel. Eu falei, não, fica, do jeito meu, fica pra gente tirar uma foto. Eu moro lá perto da sua casa, eu te levo, vambora. Sim. E aí a gente bateu a foto, a gente veio conversando, e aí a gente ficou no carro mais de 2 horas nesse dia. E ela contou a história de vida dela, que ela vai falar pra vocês que conectou com a minha, ela veio de perda. E aí eu falei do meu movimento, nem falei do momento, eu falei assim, nossa, e eu comecei a falar sobre mim, e ela se conectou e ela foi indo, e aí a gente, dali em diante, a gente deu a mão uma pra outra e começamos a ir em bastante network. Não foi fácil, teve momentos difíceis, tanto pra mim quanto pra ela, mas a gente não desistiu. E quando a gente pensa em desistir, uma vala pra outra.
vai, levanta, reage e vai. E aí eu contei pra Flávia, falei, Flávia, tem um movimento, eu queria fazer um movimento, chama alguém, olhou pra mim, mas sei lá, eu não sei. Aí ela falou, bora fazer. O que tá faltando pra você fazer? Eu falei, eu não sei como começar. E aí a Flávia veio com toda a expertise dela, o jeito dela de RH, de ser, de humanizada. Falou, o que falta? Aí a gente organizou e teve o primeiro encontro, foi um mês retrasado, com uma mesa posta linda, que a Flávia colocou as mãos, todo mundo, a Cíntia, a Graça, as meninas que fizeram toda ali, a Cleide, todas as mulheres que estavam ali, Betânia, todo mundo que estava ali ajudou um pouco e a gente fez o primeiro encontro, que foi impactante. Eu falo que foi impactante porque vidas foram transformadas. Ali eu entendi o que Deus tinha me respondido à minha oração a esses anos todos. Ali nasceu o movimento. Falei, Flávia, agora sim, nasceu o movimento. Agora nasceu, agora ninguém me segura. E aí nasceu. E toda vez que eu vou nos eventos em algum lugar e eu falo desse movimento, impacta. Como impactou você? Quando eu falei que eu tinha um movimento, alguém olhou pra mim. Com certeza. Porque é uma frase que a gente, hoje, é muito escassa. Porque quase ninguém quer olhar pro outro. Quase ninguém quer saber do outro. Tá tão corrida a vida, que a pessoa tá correndo, tá querendo chegar, e você vai falar, mas e eu? Ah, vê você. Não. Mas você já olhou pro outro? Se você quer tanto que alguém olhe pra você, você já olhou pra alguém hoje? Você já perguntou se alguém tá bem, se precisa de ajuda? Como que tá? Como tá o seu network, né? É só de venda? É só de entrega de cartão? É só de vendas? Nem de vendas todo mundo vive, porque a venda vem através de uma conexão. E a conexão começa do servir. Né? Então, quando eu descobri esses segredos e coloquei a minha essência, porque também, igual aprendi ontem, não é só fazer o network, mas será que nesse network tem sua essência? Quem é você? Fora e dentro do network. Será que são as mesmas pessoas? E aí, essa é a pergunta que eu deixo aqui pro pessoal. Será que você é a mesma pessoa dentro e fora do network? Então, assim, e aí nasceu um movimento, olhou pra mim, assim, e é a primeira vez, tá? Eu estou falando desse movimento e foi tão abençoado que está sendo aqui no seu programa. Eu não tinha falado ainda, não tinha soltado nota nenhuma, tudo foi no off, eu nem tinha convidado ninguém, não feito nada, mas hoje, aqui, agora, eu coloco para todos vocês um movimento, alguém olhou para mim, faça parte dele, porque ele não é meu, ele é nosso, é um presente de Deus para todos nós. Se você quer servir, quer estar, quer aprender, quer reconectar consigo mesmo e pegar na mão, vem para esse movimento, porque juntos, além de ser mais fortes, somos mais felizes. E eu acredito, meninas, que vocês não estão aqui hoje por acaso. Com certeza. Foi um propósito. Vocês estão aqui hoje por um propósito e Deus quis que vocês estivessem aqui hoje para divulgar esse projeto, que é um projeto muito bonito e abençoado. E pode ter certeza que muitas pessoas que estão assistindo nesse momento vão abraçar esse projeto também, assim como vocês abraçaram. E agora eu quero ouvir a Flávia falar um pouquinho também. Assim, como a Dani falou, né, Denise? Também vim de perdas. A minha vida, ela deu um 360 no dia 25 de março. Nesse dia eu perdi meu marido pro Covid. Então foi muito repentino, de você ir no hospital, aí numa hora da visita, e simplesmente você receber a notícia que ele faleceu. Então ali meu mundo realmente caiu. Como era antes? Eu tinha um trabalho que não era bom. Não era um trabalho bom, ganhava muito bem, eu tinha meu carro, tudo. Mas eu estava infeliz naquele trabalho. O que valia ali mesmo era o salário. Sim. E, enfim, estava tudo que estabilizado até. Mas quando ele faleceu, ali realmente a minha vida mudou. Totalmente. Para quem já passou por perda, para quem já passou por luto... enfim, você perde, né, a sua identidade. Assim como eu perdi minha mãe também. Então, assim, você perde a identidade de esposa, você perde a identidade de filha, até de pessoa, né? Quem eu sou, né, depois dessas perdas. Então, eu perdi meu marido em março, e um mês depois foi o meu sogro também, que foi de Covid. Também perdi uma tia minha, que era paterna. Perdi a minha avó paterna. E aí, por fim, foi minha mãe. Tudo em um ano. Foi tudo em um ano. Então, assim, o que me impactou mais ainda foi a minha mãe. Porque a minha mãe era minha companheira, sabe? Eu vejo muito a minha mãe na Dani, né? Então eu falo que Deus é tão especial que Ele não me deixou sozinha. Ele aproximou pessoas realmente que são parecidas até, né? Sim. Porque minha mãe era assim, nossa, e gostava de fazer... Tudo que a Dani gosta de fazer, minha mãe fazia.
Sim. Falei, meu Deus, olha, Deus substituiu, sabe? Só trocou, colocou uma mais nova. Então, assim, foi bem difícil esses períodos, né, em que eu tive um luto. Eu entrei em depressão profunda, mesmo, de ficar em quarto escuro, de não querer ter contato com ninguém, Sim. sabe? Assim, quando o luto, ele é muito... Ele é uma dor que você não consegue explicar, sabe? Pra quem não passou por isso... Sim. Né? Porque até então eu não tinha perdido ninguém tão próximo, né? Então quando a gente perde alguém tão próximo que tá longe, nossa, a gente né, tem as condolências, a gente tá ali, que triste. Sim. Mas quando é da sua rotina, sabe? Quando a sua rotina é afetada, então aquela pessoa não tá mais na cama com você pra dormir, aquela pessoa não tá mais no final da tarde pra você ir comer um cafezinho, sabe? Sempre tinha isso na minha casa, né? A minha mãe. Sim. Eu ia, comprava um bolinho, tal, então no final da tarde sempre me pegava, né? Aquela coisa de, poxa, e agora? Eu vou pra onde? Sim, né? Então eu vim nessa reconstrução novamente, saí do trabalho, acabei saindo do trabalho. Nisso também das perdas, né, do luto, também perdi carro, também perdi emprego. Sabe assim, você fala, Jesus amado, é como se eu estivesse numa onda. Eu até gosto de dar esse exemplo. Sim. Uma vez eu fui pra praia com meu marido e com meu filho mais velho. Sim. E a gente foi pra água, foi pra praia. E aí eu tô com o Henrique, com o Gabriel ali na praia e eu não sei nadar. Mas eu fui com ele. Sim. E aí naquela coisa de estar ali brincando na água, minha mão se soltou da mão dele. E no que se soltou, veio 3 ondas. Mas 3 ondas que cobriu ele. E ele levantava, mãe, e mãe, as 3 vezes. E aí eu, na terceira, ele, você quer me matar? Eu, não, meu amor, vem aqui. Então eu coloco muito essa analogia, sabe? Eu me senti, de todas as perdas que eu passei, é como se eu tentasse levantar e uma onda atrás da outra e eu olhasse pra Deus e falasse, Deus, o Senhor quer me matar? Sabe? Porque não bastou levar meu marido, agora tem que levar minha mãe. E até nesse interim, Denise, Sim. desse 1 ano, meu pai infartou também. Então, tipo assim, meu Deus, sabe assim, é muito pesado. Então, pra eu me reconstruir foi muito difícil. Sim. Eu perdi a identidade de tudo. Eu não perdi só a identidade de esposa ou de filha. E aí eu comecei, enfim, comecei a trabalhar, até prestar serviços, né, na minha área que é consultora de RH. E para isso também a gente precisa estar em network, né, conversando com empresas, mas eu nunca quis muito estar socialmente. Eu sempre quis estar mais quieta. Tanto que é até engraçado, porque nesse network que eu conheci a Dani, eu também não queria ir. Falei, não vou nesse network. Muita coincidência. Foi muito. Deus falou, vai. Nossa, a Raquel falou, Flávia, você vai mesmo? Que não sei o que, é aqui perto. Falei, eu não sei, eu não tô querendo ir, Raquel. Bom, vai, me arrumei e a gente foi. Sim. Chegou lá, enfim, a Dani foi um presente pra mim, sabe, naquele dia. É como ela falou, a gente dava pra fazer um podcast naquele dia, porque as nossas histórias ali se cruzaram, parecidíssimas. E aí a gente vem agora movimentando, né? Ela veio com essa proposta desse movimento. A questão de alguém olhar pra você é muito importante, sabe? Eu acho que é importante, por mais que às vezes está corrido, né? E até eu falo mesmo por mim, por cada uma, né, de nós aqui, temos as nossas correrias do dia a dia. Mas se a gente puder, sabe, acho que a gente quer trazer para esse movimento essa reflexão. Da gente parar e olhar. Você tá bem? Sim. Sabe? Você precisa de alguma coisa? Né? Porque às vezes a gente fala muito, tô bem, mas é muito no genérico. É muito para não entrar muito a fundo. Porque se eu falar que eu não tô bem, e aí como é que fica, né? Aí a pessoa às vezes não quer ouvir, né? Então, o importante desse movimento que a gente quer trazer é alguém olhou para mim, mas também de você se olhar. Da gente voltar a olhar para si também. Sim. Você entendeu? Porque quando a gente resgata esse olhar, de olhar e falar assim, poxa, às vezes eu coloco muito essa questão da gente se identificar muito com as perdas. Sim. Eu sou a viúva, eu sou a órfã. Não, eu sou a Flávia. Sabe, uma mulher forte que vence esses obstáculos e que se eu superei, você também pode superar. Com certeza. E fazendo também uma colocação do que você disse, você renasceu após todas essas perdas que você teve, que foram perdas muito dolorosas, depois de tudo que você passou, você reescreveu a sua história, ou seja, você renasceu da mesma maneira da Daniela também. Tive que... E assim, esse movimento não é pra... vocês estão fazendo pelas pessoas, já me perguntaram isso. Você tá fazendo pro outro? Não, tô fazendo pra mim mesma. Ah, sim. É pra mim, porque eu também preciso do outro. Sozinho ninguém vai pra lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum. É nesse movimento, um exemplo que eu conheço a Denise, eu ligo, a gente cria uma conexão e eu ligo pra você, Denise, não tô bem. Vamos ali comer um açaí comigo? Sim. Só pra me chorar. Isso é olhar pra alguém. Sim. Aí você fala, vamos lá, Dani, eu vou largar essa louça que tá aqui. Tá, vamos lá.
sabe? É isso. E é isso que não tá faltando. Da pessoa falar, tá bom, eu vou parar o que eu tô fazendo aqui, chora aí 5 minutos, vai. Chora, mas chora o que tem pra chorar. Sabe? Sim. Então, assim, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com elas mesmas e ficam toda hora questionando Deus, 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 Deus. Aí Deus pergunta, tá, e você, e você, e você? Tá fazendo? Tá fazendo o quê? Você quer tanto que eu olhe pra você, mas tá olhando pro outro? Porque eu, Deus, tô olhando pra todo mundo. E a gente é semelhança de Deus. Se Deus tá olhando pra todo mundo, por que a gente não pode olhar, no mínimo, pra direita e pra esquerda? No mínimo. Sim. É que é inerente, né, do ser humano, né? A gente é muito egoísta, né? Se a gente for analisar, E sabe? aprende, Nas nossas ações, né? Então é a minha dor, por muito tempo. Que nem tem uma amiga que tá na Espanha que também tá passando por momentos complicados, enfim, tá se Verdade. reestruturando Um lá. beijo pra Espanha. Ai, pra Cris. Cris! Um Beijo, Cris! É Cris? É Cris. Beijo, Cris. A gente tá sendo vista lá na Espanha, hein? Olha! Artista plástica, nutricionista, massagista, ela é maravilhosa. Um beijo, E aí ela até Cris. fala, sabe? Ela fala, Flávia, para de ser egoísta, porque todo mundo sofre. Sabe? Às vezes a gente se afunda nas nossas mazelas achando que só a gente tá sofrendo. Sabe? É fácil chegar aqui e falar assim, nossa, eu perdi 5 pessoas da minha família, minha dor é mais grande que a sua. Não, não é assim. Sabe? Nós temos as nossas correrias, nós temos as nossas dores, Sim. mas esse movimento é justamente para unir a questão de não só também a dor do luto que foi muito no que nos aproximou, mas a dor também do empreendedorismo, sabe? De você estar ali todos os dias, não é fácil, é cada não que você leva na cara e você ter que todos os dias levantar e falar assim, não, mas um leão que eu vou matar hoje, né? Sim. Não consegui matar hoje, amanhã eu mato 2 e assim vai indo, né? Então, é uma abrangência muito maior quando a gente fala alguém olhou pra mim, né? Porque no network a gente acha que, e tem muito disso, viu, Denise? No network de, vamos fechar negócios e tá, eu preciso disso. Sim, o network precisa disso, mas é muito mais do que isso. Sim. Sabe? É você se conectar com a pessoa primeiro, é de você estar ali primeiro pra servir. Sim. Sabe? É de você, como a Dani falou, sabe? De criar essa amizade que criou eu entre a Dani. E eu, realmente, Denise, eu não tô legal. Vamos sair hoje? Vamos tomar um açaí? Vamos tomar um sorvete? Sabe? E aí começar essa construção. E aí, posterior vem os negócios, posterior vem, enfim, qualquer outra coisa que vir surgir no network, né? Verdade, Então, porque o network é mais ou menos... A Flávia, a gente ouve isso direto, né? E aí, o que você faz? Tudo bem? Eu sou a Daniela, você tá bem? Quem é você? E aí, o que você faz, né? É diferente a abordagem. Hoje as pessoas... E aí, faz o quê? Qual o nome da sua empresa? Calma, eu tô bem. Eu já respondo assim, eu tô bem, obrigada. não, a gente já foi, se lembra? E você? A gente já foi network e a pessoa só tava com um QR cartão. Code aberto. Escaneia meu Instagram aqui, me segue segue. Gente, não é isso. Como Não eu é vou seguir isso, alguém que eu não sabe? conheço? É. Foi igual foi pra você aqui agora. Sim. Eu tenho 500, quase 600 seguidores. Tudo humanizado. Todo mundo que me segue me conhece. Ou me viu, ou falou, ou esteve. Ou me viu, ou falou, ou esteve. Só. Dani, vamos comprar. Não tem comprar seguidores. Vai ser humanizado. Todo mundo tem que conhecer a minha história, a minha essência e saber quem sou eu. Se não faz sentido, porque senão as pessoas estão vendo uma pessoa que ela não é. Então as pessoas têm que me conhecer. Então, quando eu falo do evento que a gente fez, Empreendedorismo e Fé, todo mundo fala fé, religião, não é religião, gente. Fé é um abraço, é um aperto de mão, é um olhar. Às vezes não precisa nem falar nada, você olha no olhar do outro, você já transmite tudo. A paz, o amor, a energia. E desse tempo todo, a frase que eu mais ouço é: Dani, obrigada, você salvou a minha vida. Se isso pra mim não é status, é esse status que eu quero diariamente. Não é? Se a pessoa tá indo pro podcast, tá indo pra próximo lugar, é pra se amostrar? Não. É pra criar autoridade, pra ter voz, pra ter fala. E é pra estar aqui pra dizer: conte comigo, porque eu preciso de você também. É isso. Nossa, isso é muito bom. Olha, realmente eu estou muito impressionada com toda essa história, a criação desse movimento que realmente eu tenho certeza absoluta que vai atingir muitas pessoas, com certeza, e vai trazer muitas pessoas também, vai agregar muito, com certeza. E aproveitando uma pergunta para as duas, vocês já viveram com certeza, mas vocês já presenciaram alguma mulher que precisou desse olhar, que vocês sentiram que ela realmente precisa desse olhar com cuidado? Que vocês foram lá, ajudaram? Eu tenho um caso assim, vou falar brevemente, mas um caso muito... É o que mais me marcou. Não sei se a Flávia sabe,
mas foi o que mais me marcou. Eu fui num evento que eu não queria ir. Aí eu fui almoçar na minha casa. Deixei o carro e fui almoçar na minha mãe. Sim. E aí Deus me incomodou. Vai pro evento, vai pro evento. Aí passou um ônibus, Denise. Eu entrei num ônibus. Sem saber o quanto que tinha no cartão. Eu entrei no ônibus. Sabe quando passou, o motorista buzinou, pensou que eu ia atravessar. Ele buzinou, parou. Eu falei, vou entrar, moça. Louca, deixei a empresa aberta, tudo lá e fui pro evento. Desci, andei a pé até o evento, porque só tinha... Quando eu fui passar a passagem, eu vi que só tinha... Não tinha da volta. Falei, eu vou assim mesmo, alguém eu encontro pra dar carona. Cheguei no evento e eu falei assim, eu não vou falar de nada do meu trabalho, não vou falar nada. Hoje eu vou observar. Deus me trouxe pra observar. E aí eu fui no banheiro, uma falava, ai, eu tô com vergonha de falar. Ai, vou me apresentar e não sei o quê. E as pessoas começavam a falar. E eu falava assim, quem é você? Eu cheguei sempre com essa pergunta do mundo da pessoa. Oxe, quem é eu? Ah, eu sou falando de tal. Nossa, que pergunta diferente, estranha. Aí eu falei, quem é você? Hoje eu vim aqui pra saber quem é você. E aí fui indo. E aí tinha uma moça sentada que ela tava vendendo trufa. E ela tava quietinha. Aí eu fui lá, olhei pra ela, falei, por que você não desenvolve? O que aconteceu? Quem é você? Ela, ai, não, eu não consigo. Aí eu peguei na mão dela e falei assim, ó, vamos lá, eu vou te ajudar a vender essa trufa. E a gente vendeu pra todo mundo. E aí começou a vir, tava eu e ela, daqui a pouco começou a chamar, tinha 10 pessoas. Eu fiz um network dentro do network. Aí começou 10 pessoas e ela, a trufa, gente, a trufa dela é maravilhosa. Eu mordia e falava, gente, é incrível. Compra, todo mundo comprando e tal. E no final ela falou assim, ó, eu queria te agradecer, porque eu tava em casa e ela tava passando um momento tão difícil de depressão que ela tava rasgando as roupas das filhas dela de 1 aninho. De dor. Então ela rasgou todas as roupinhas, ela falou. E aí, na hora, eu vi o evento. E aí Deus falou, véi, eu falei, eu não quero. Ele falou, vai. Aí ela falou assim, aí eu orei. Eu só vou se o Senhor colocar alguém no meu caminho. E aí aí ela falou, e olha só você aqui. Eu quero agradecer pela sua vida e por você ter olhado por mim. Nesse network todo, tinha mais de 100 pessoas. Você foi a única que sentou do meu lado e perguntou se estava tudo bem. Porque eu sentei e observei. Comecei a olhar um a um. E quando eu bati o olho nela, eu falei, Deus, quando eu falo pra Fábio que eu vou pros eventos, eu falo, Deus, usa os meus olhos, minha boca e meus ouvidos. E quando eu bati o olho nela, eu senti, eu falei, é ela. O Senhor me trouxe pra ela. Quando eu abracei ela, ela ficou feliz, eu fui embora do evento. Eu falei, agora fiz o seu plano se cumpriu. Se cumpriu. Aí todo mundo fica, eu falei, não. Aí eu vim embora, e eu falei, no meio do caminho, eu falei, meu Deus, só tem 4 e pouco, a passagem é 5 e alguma coisa. Aí eu fui embora mesmo assim, aí eu cheguei no ônibus e falei, moço, tenho 4 e pouco. Ele falou outro jeito, abençoada, sobe lá atrás, bora. Falei, Deus, era isso, e cheguei no meu serviço. E eu falei, gente, que loucura. Não é uma loucura? Mas como a gente é usada por Deus, olha só o quanto Deus vai nos detalhes. Sim. E o abraço dela, ela dizer isso pra mim, foi incrível. E hoje ela tá fazendo sucesso aí, vendendo as trufas dela. Ai, que maravilha. Vou mandar um beijo pra ela. Eu não vou lembrar o nome dela, mas ela vai saber dessa história. Pra você ver que foi tão impactante, que às vezes eu falo pra Flávia assim, não é nem o nome, porque eu fui literalmente usada. Sim. Pra dar um abraço nessa mulher. Era uma mulher que tava, você vê como network, né? Tava todo mundo conversando, aquela loucura, e ninguém notou. O choro dela tava aqui, ó, travado na garganta. Como é a importância de pegar na mão, de você olhar, e eu sou muito disso. Quem me vê no network sabe que eu gosto de causar. Causar que eu falo é chegar rindo, é chegar do jeito e as pessoas falam, meu Deus, ela não para. Não, não paro. Porque às vezes, porque você tá fingindo uma alegria? Não, porque muitas vezes eu tô triste. Muitas vezes eu tô rindo, mas eu tô muito triste. Mas o que você tem a ver com isso? Nada. Mas por que eu tenho que entregar o pior pra você? Se eu quero receber o melhor, por que eu tenho que entregar o pior? Então eu sempre falo, eu vou entregar aquilo que eu quero receber. Eu tô triste e queria receber alegria, então eu vou entregar alegria porque eu vou receber alegria. Aí eu vou pro network, eu ia falar, mas é as últimas a ir embora, é uma loucura. Inimigas do fim. Porque eu falo, eu vou pra entregar, eu vou triste e volto feliz. Demais. E Deus é bom. Porque Deus só coloca coisas, olha, top no final pra gente, não é? Olha a gente aqui no final. Você entendeu quando a gente se encontrou? No final, a gente verdade. Se encontrou Deus sempre honra eu no final. Porque Ele sabe da entrega que eu faço. Então, qual é o segredo? Faça primeiro, depois Deus te entrega. Faça primeiro, depois Deus te entrega.
Você, Flávia, Ai, Denise, olha, a gente vê um desafio muito grande na minha mão, né, de organizar um evento lá no teatro. Então, nós fizemos ali no Teatro Flávio Império, Sim. um evento de network também, para trazer, desmistificar, sabe, essa questão do network, né? Sim. E também, junto com esse evento, a gente colocou saúde física e saúde mental. Então, nós falamos desses 3 pontos. E ali eu montei todo o roteiro, sabe? Bati o roteiro várias vezes. Não só o roteiro, mas também toda a parte de como seria feito. Treinei a Dani foi mestre de cerimônia nesse dia, sabe? Assim, foi lindo o evento, foi maravilhoso. Só que é exaustivo. É muito exaustivo, sabe, ali. Por mais que eu tava ali e tal, montando, não é só você jogar um roteiro. Não, você tem que pensar nos detalhes, sabe? Sim. Microfone, nisso, tal. E teve uma vez ali, enfim, eu montando, que eu tava chorando. Eu chorei assim, sabe, de cansaço. Você fala assim, meu Deus. Que é os desafios de empreender, sabe? É isso que eu tô colocando, gente. É a dor. Sim. Né? Você fala, meu Deus, eu vou desistir, vou jogar tudo por o alto. Não tá valendo a pena, que não sei o quê. Meu filho ainda veio, me deu um abraço. E aí tá bom, e chegou o dia do evento. E assim, Denise, tudo que eu coloquei ali naquele roteiro, de tudo que eu fiz e que eu treinei todo mundo ali, até me chamaram de Marlene Matos, né? Falou. A Flávia, quando desce o personagem, é outra É mulher, mesmo? tá? Olha! Marlene Matos, eu falei, então Xuxa, fica quieta. Estamos descobrindo talentos aqui, pessoal. A Flávia, e assim, vou dar um adendo, parabéns, foi um evento mais elogiado que eu Foi participei. muito top, gente. Foi muito E top. foi tudo o assim. roteiro dela, foi a Flávia que montou do começo ao fim. Foi muito bom. E assim, se eu fui bem, foi porque ela me preparou. Ela que teve esse olhar clínico, que Foi, preparou tudo. Foi, Tudo. os detalhes. Eu vou te Todos falar, os foi a primeira detalhes. vez, assim, de me sentir roteirista. Sim. Foi a primeira vez, porque eu já faço eventos, né? Mas não nessa grandiosidade e tudo. Então, eu coloquei uma energia muito, sabe assim, toda. Aquele padrão Disney, eu coloquei todo o padrão Disney ali. Eu falei, Senhor, eu quero que as pessoas saiam dali impactadas de alguma forma. E assim a gente fez, já pensei nas músicas, nos ambientes e tal. E ali foi muito gratificante tudo que ocorreu. Sim. No finalzinho já do evento, aí foi isso que me impactou, né? No final do evento, aí já tava todo mundo mais relaxado, eu já tava mais relaxada, né? Já não tava tão tensa. Sim. No final do evento, uma moça lá no finalzinho, a Cibele. Cibele, um beijo pra você, meu amor. A Cibele maravilhosa, ela falou assim, eu posso falar? Ela levantou a mão e falou dessa forma, eu posso falar? Sim. Aí a Dani, como tava como mestre de cerimônia, né? Falou, claro que sim. E ali, pra todo mundo que tava no teatro, ela falou, abriu o coração. Falou que ela nunca tinha coragem de falar. E ali ela teve essa coragem, ela se sentiu à vontade, a coragem de falar. Então contou dali dos sonhos dela, das frustrações dela, de tudo que ela tinha um sonho, que ela não iria até pro evento. Mas dela ter ido e de ter visto o que viu, valeu toda a pena. Sabe, de tudo que aconteceu ali, todo mundo que passou no palco impactou ela de alguma forma. E aí por ela ter essa coragem, a Dani falou assim, então você vai ganhar uma consultoria nossa. A gente fez essa consultoria com ela, eu fiz com ela, depois a Dani também fez. Sim. Então, assim, foi muito impactante pra mim. É como se ela, tudo que ela falou ali, eu tava lavando a minha alma, sabe? De falar assim, nossa, missão dada, missão cumprida, sabe? Ali foi literalmente. E depois o pós com ela, da gente fazer essa consultoria com ela, maravilhosa, sabe? Assim, é uma menina que vai impactar muito no ramo esportivo, tem muito pra agregar também. E foi algo que, assim, ela falou, Flávia, porque a minha consultoria é mais de comportamento, né? E ela falou, Flávia, não faz tanto sentido quando você falou pra mim consultoria de comportamento. Como assim? Depois ela falou, como faz sentido, sabe? Assim, nos detalhes, da gente se autoanalisar, sabe? Por que não tá indo muito, por exemplo, nas questões das vendas, ou em alguma coisa que a gente não tá indo, né? Não só na questão profissional, eu falo, mas na vida. Sim. Comportamento. Da gente se analisar, da gente ir melhorando, sabe, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, né, tanto Sim. profissionais, familiares. Então, quando eu fiz isso com ela, ela falou, nossa, Flávia, fez total sentido. Eu tô saindo outra pessoa, sabe? Então, isso foi muito bacana. E foi muito importante também esse olhar com cuidado. Sim. Que é muito importante também. Não é Sim. só apenas se preocupar com o que a pessoa faz, a profissão dela, mas você se preocupar com ela Com também. ela. Com aquele olhar, com aquele cuidado, como vocês estão dizendo nesse projeto. Alguém olhou pra mim, vocês estão cuidando daquela pessoa. Isso Porque assim, importante, Denise, sabe? é muito comum a gente ver em network grupinho. É tão chato o grupinho, sabe? Sim. É tão chato, você não se sente pertencente ali, né? As pessoas acabam te rejeitando, te excluindo. Quem já tem um sentimento de rejeição piorou, né?
Sim. Então aí já não vai se alocar em grupo nenhum. Então, o que eu e a Dani, a gente sempre tenta buscar no network. Por isso que quando, como assim tem um network dentro de um network? É trazer aquelas pessoas que estão ali sozinhas, que não tá tendo interação, sabe? Que é a primeira vez. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma consultoria em que a gente ajuda as pessoas a se posicionar. Sim. De que forma? Nessa questão de quando, por exemplo, alguém que está patrocinando aqui, né? Enfim, Sim. o seu podcast. Sim. E às vezes vai ter um momento do pitch. Vai ter que se apresentar em algum momento. Você está preparada para apresentar o seu produto? Você sabe o que é um pitch? Então tem gente que vai pra network e nem sabe o que é isso. Eu já fui jogada aos leões de falar assim, meu Deus, e agora? Não sei nem o que eu vou falar. Tem uma amiga da Flávia Betânia que ela ia fazer o pitch e ela não Isso. sabia. Aí eu falei pra ela, vamos lá no banheiro. Eu treinei ela em 1 minuto dentro do banheiro fazer um pitch. E ela agradece até hoje. E ela, hoje ela tá na frente de muita empresa. Maravilhosa, Betânia. Beijo. E a Betânia fala, Dani, pode passar por 1000 multinacionais. Eu nunca vou esquecer o pitch do banheiro. Mulher, Olha, você me destravou isso é muito lá. bom. Então, É incrível, até a gente né? estava no evento ontem, e uma frase, eu não me lembro agora de qual pensador que fala sobre isso, mas é verdade, não é o que você faz ou que você deixa para as pessoas, enfim, sabe, de material. É o que você impacta na vida das pessoas, sabe, Denise? Sim. É isso que vale mais a pena. Então, todos nós vamos. A gente está aqui se uniu por causa do luto. Sim. E todos nós vamos um dia. Tanto que nesse evento que eu fiz também, que eu participei do teatro, eu falei sobre saúde mental. Sim. E nisso eu falei da música Epitáfio. Aí eu falei para as pessoas. Sim. Aí você sabe o que significa epitáfio? As pessoas, não sei o que é epitáfio. Eu também não sabia, tenho que pesquisar. Mas o que é epitáfio? Epitáfio é a lápide. A sua lápide. O que vão colocar na sua lápide? E eu não sei o que vão colocar na minha. Eu nem sei o que colocou da minha mãe, que foi meu irmão que colocou. Então, assim, o que vai ser escrito na sua lápide, muito pouco importa. Porque vão ser outras pessoas que vão colocar. Agora, qual é o epitáfio do seu legado que você vai deixar? Você entendeu? Então, tipo assim, eu sei o que minha mãe deixou em mim. O Sim. impacto que ela deixou em mim, você entendeu? Então, isso vale muito mais. E é isso que me pega muito. Porque, às vezes, quando as depressão, ela tá aqui, ó. Ela vem rondando, né? Então, quando você vê, se você não tiver cuidado, ela te pega. Então, se você não tiver cuidado, você fala, peraí, não é esse legado que eu quero deixar. Sim. Eu quero deixar um legado realmente em que eu venha impactar as pessoas e falar, ó, vale a pena. Vale a pena. Sim. E vocês podem considerar que toda essa vivência de vocês, todos esses acontecimentos que vocês passaram, foi um momento ali em que olharam para vocês, que vocês se sentiram vistas, notadas? Vários momentos. Quando eu falo que Deus olha pra gente todos os dias. A gente olha assim, a gente vai pra um evento e a gente fala, nossa, eu quero falar com tal pessoa desse evento. Aí essa pessoa no final, elas nos procuram. Isso é um olhar, é uma determinação. Porque eu chegava e falava, Deus, eu quero que fulano olhe pra mim. Eu quero que ciclano olhe pra mim. E você determinar o que você quer, porque as pessoas não sabem nem o que ela quer. Sim. Não sabe nem onde ela quer chegar, não sabe com quem ela quer se conectar, não sabe em que mesa ela quer sentar, não sabe qual objetivo ela quer atingir. E alguém olhou pra mim, esse movimento, eu vou posicionar as pessoas pra isso. Pra elas entenderem o que você quer chegar. Denise, tá? Eu hoje perguntei, Denise, aonde você quer chegar com o seu podcast? É uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Sim. Pra me entender com quem eu tô lidando. Porque até onde vai o seu sonho, que o meu sonho pode agregar no seu e o seu pode agregar no meu. E é uma pergunta provocativa, né? É provocativa. É provocativa também. Se eu não souber, às vezes o seu caminho pode ser pra mim, vai me ajudar. Então, se eu falo, a Denise tá indo pra um caminho que faz sentido com o meu, eu vou pegar na mão dela, porque juntas a gente vai conseguir mais rápido. Uma troca, além de uma troca Além de de conexões. uma troca de conexões. Então, se eu não perguntar, não abrir a boca e falar, Denise, pra onde você tá indo? Como que eu vou pegar a carona? Se eu não tô falando aonde você tá indo, Denise? Dani, eu tô indo pra tal lugar. Opa, eu vou descer lá. Bora junto? A gente divide gasolina, a gente divide comida, a gente para junta, a gente toma o sol junto, toma a chuva junto. Bora, Denise? É isso. Mas é uma pergunta muito reveladora também, né? É. Porque quando eu falo na questão de ser provocativa, se você não tiver muito claro, aí você não vai saber responder. Né? Então, várias vezes, né, Flávia? Muitas. Então, assim, é engraçado que quando virou a chave nossa, Sim. porque assim, é muito legal eu e a Dani juntas, por quê? Uma vai afiando a outra. Então, eu já fui uma mulher que ganhei muito bem, eu tinha meu carro próprio, sabe? Enfim, tinha minha casa própria, enfim. Quando isso tudo ocorreu, você perde a identidade. Você fala assim, caramba, quem sou eu? Sabe? Eu ainda lembro de uma conversa que a Dani teve comigo lá em casa, que eu falei assim, cadê aquela Flávia? Cadê aquela Flávia?
sabe? Que já conquistou tanta coisa. Você acha que você não vai conquistar mais? Porque a gente fica tão baseado no que a gente perdeu e não foca naquilo que a gente já conquistou, né? Ou que a gente pode conquistar, aquilo que a gente é, na verdade, Sim. né? Então, por muitas das vezes, uma pessoa falou pra mim até, eu não te vejo em vendas. Não te vejo, e sempre ficou na minha cabeça. Ah, tá bom, não sou de vendas. Fechou aquilo, eu fechei a porta para vendas. Sim. Então, sempre indo para a área mais financeira, na área de RH, e assim fui, e graças a Deus fui bem sucedida nessa área. Sim. Mas tá com a Dani fera em vendas. E aí, mas assim, a Dani é fogo, né? Então a Dani é colérica. Então essa questão de relacionamento interpessoal tem que ser trabalhada também. Então, uma ajudando a outra, eu com o meu equilíbrio, Dani e tal, junto com ela. Segura. Segura, Dani e tal. E eu mais assim, sabe, sem essa ousadia toda para as vendas. E a Dani vem. Denise, a gente vai se revelando de uma tal forma que eu tava no evento ontem. Sim. E a Mari falou assim, Flávia, você tava tão diferente no outro evento. Você tá diferente. Sabe, assim, você tá tão pra frente, você tá falando mais e tal. A primeira vez que eu fiz uma venda mesmo que eu concluí do início ao fim, que a Dani falou assim, não, só vou te elogiar quando você finalizar. Quando o Pix cair. Quando a cliente fizer o Pix, a venda tá feita. O Pix caiu, eu falei, caramba, nossa, então eu posso, sabe? Então eu quero partir pra essa área, sabe, de treinamento de vendas, de trazer esse outro lado que eu tenho. Então, o que acontece? Desperta coisas na gente que estava adormecido. Às vezes a gente nem acha, não sou tão boa em vendas. É assim, é questão de técnica. Uns nascem com dom, isso eu concordo. Mas se tiver técnica, meu amor, vai pra frente. Já falaram assim que eu tô criando um monstro. Já falaram. Então, assim, Denise, quando essa chave vira, aí você é intencional. Sim. Então, assim, quando a gente vai em alguns eventos, e é batata, né, Dani? Batata. Isso já aconteceu umas 2 ou foi 3 vezes? 3 vezes. Eu quero aquela pessoa, Dani, chega, eu quero atingir aquela pessoa. Mas, Flávia, mas por quê? Interesse e tal? Não, porque vai fazer sentido. Você entende? Sim. Eu quero aquela pessoa porque o propósito que eu tenho vai se conectar com dela. Eu quero isso, eu quero ir para outras mesas. Sabe? Eu quero crescer, eu quero ter outras possibilidades, eu quero ter uma outra mentalidade, outro conhecimento. A gente só vai fazendo isso quando a gente conhece outras pessoas. Sim. E aí, certeiro, sabe? Assim, eu quero aquela pessoa, eu quero o dono da feira. Eu quero o dono do negócio. E a gente vai lá e consegue o contato, ou a gente conversa, sabe? Então isso é muito bacana. Quando a gente começa a ser intencional no que a gente faz, aí o resultado vem, sabe? É a intencionalidade. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Ainda no RH, que eu achei muito interessante também, essa questão do olhar com cuidado. Você, como consultora de RH, você já identificou quando alguém precisou, quando um colaborador ele precisou desse olhar com cuidado e foi na hora que você falou, agora eu vou nesse colaborador e vou dar uma consultoria para ele? Olha, Denise, assim, uma história que me impacta muito, né? Muito aqui mesmo. Eu vou falar até, e não tem importância, até porque, enfim, já foi, mas o Seu Batista. Sim. Eu tenho um carinho muito grande pro Seu Batista, não sei como é que ele tá hoje, mas, enfim, a história dele me impacta muito. Por quê? Ele era o jardineiro da empresa. E ele estava ali, trabalhando e tal. Só que ele estava muito desnorteado, sabe? Assim, esses detalhes que a gente precisa ter, sabe? Assim, quando a pessoa não está conexa, quando a pessoa não está entregando, a produtividade da pessoa cai. Você tem que estar observando, sabe? Se ela sempre teve uma entrega e aquilo está caindo, peraí, alguma coisa está acontecendo. E aí o dono da empresa foi falar com ele. Ele ignorou. Ele ignorou, porque ele não estava bem. Aí o dono chegou pra mim e falou, prepara a demissão dele, porque onde já se viu, não me respeita, não me falou nada, que não sei o quê. Aí lá vai, né, o RH com aquela paciência, tá bom, vou verificar. Aí fui lá conversar com ele, falei, Seu Batista, o que tá acontecendo? Você não pode falar assim com o dono da empresa. Fala pra mim. Aí ali ele desabou, sabe, ali ele desabou, porque o filho tava internado, ele tinha pegado leptospirose e tava em estado crítico, com a mulher em casa grávida. E aí, enfim, né? Então toda aquela ideia que veio de demitir foi pra trás. Sim. E aí dias depois, infelizmente, o filho dele veio a falecer. Então assim, você percebe? Se não tem esse cuidado, porque depois eu vim. Fulano, é o seguinte, sabe por que ele te tratou mal? Porque tá com problema em casa, sabe? Então
vamos ponderar. E aí eu trouxe mais ele, sabe? Assim, eu fui tão... Eu tentei cuidar dele de uma tal forma, principalmente depois da morte do filho. Sim. E aí depois, minha filha, aí a mulher dele me mandava coisa. Aí ele falava assim, Flávia, qualquer pessoa pode falar nessa empresa que eu não vou ouvir. Agora, se for você, eu paro pra ouvir na hora. Eu paro pra fazer na hora, porque você é aquilo. Você olhou pra mim, sabe? Isso. Você me ouviu. Então, eu sou um RH, Denise, em que eu gosto de primeiro olhar a primeira história, sabe? Sim. Eu não sou no automático de falar assim, ah, tá bom, é pra mandar embora, não quero nem saber da história. Eu não sou esse tipo. Eu não sou. Eu sou de parar. Teve uma vez que eu tava descendo as escadas, enfim, numa empresa, e uma pessoa me parou, a menina me parou, chorando. Aí eu tava, meu Deus, Jesus, mas tá bom, vamos lá pra sala. Não, Flávia, porque a menina me atendeu no telefone, ele foi ignorante comigo e que não sei o que, ele falou isso comigo, tal, chorava, ela chorava. E eu tô olhando pra ela aqui. Chorava. Quando eu falei, terminou? Aí ela, terminei. Falei, então agora você vai no banheiro, você vai lavar o rosto, você vai passar um batom e vai voltar. Ela, mas não era isso que eu queria ouvir. Eu falei, mas meu amor, você subiu um degrau, você subiu um nível. Se você subir um nível, é outro mal, é outros desafios. Não vai ser os mesmos daquele que você estava lá na recepção, você entendeu? Então, sim, a gente precisa crescer e ir amadurecendo. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai lá, pega na mão, mas também a gente tem que trazer a realidade para a pessoa, você entendeu? De falar assim, peraí, né? Vamos deixar de ser mimizento, né? Vamos amadurecer. Você tá aqui para crescer, a gente tá aqui para crescer, né, Denise? Então, claro, esse é o intuito, né, da gente sempre ir para um próximo nível. Inclusive, eu vou aproveitar também a oportunidade para a Dani também responder, compartilhar sobre as estratégias do olhar com cuidado para ter sucesso nas vendas. O olhar, às vezes, é o ouvir. Eu acho que quem ouve mais, vende mais. Quem observa também vende mais. Não é quem fala mais. Existe o momento da fala, existe o momento da escuta, existe o momento de ficar em silêncio. Todos os momentos. As vendas pedem todos esses momentos. Então, assim, alguém olhou pra mim, como eu falei pra você, é posicionar, ensinar essas pessoas que a venda é consequência daquilo que você semeia. Então, você primeiro semeia uma conexão, semeia um elo, e ali a venda é consequência daquilo. Porque a melhor venda é a recorrente, aquela que você vende mais de uma vez e quando ele volta ainda traz outro. Isso pra mim é venda, porque você semeou e tá vindo vários frutos dela. Então, legal, existe vários tipos de venda. Então, a melhor venda pra mim é essa e é a verdadeira. E para vocês, como que o ambiente de trabalho, vocês que já são colaboradoras e principalmente CEOs desse projeto incrível, como vocês acham que o ambiente de trabalho ele favorece esse olhar com cuidado, principalmente nas equipes onde tem muitas mulheres? Como vocês acham que o ambiente de trabalho ele pode favorecer nessa questão do olhar com cuidado? Assim, eu como RH, Denise, essa questão de olhar é muito relativo. Eu vou te falar com base nas minhas experiências, tá? Sim. Porque graças a Deus, né, nós temos as leis aí que tá vindo com relação à saúde mental, sim, essa questão de ter esse cuidado com o colaborador, e eu como RH, né, esse RH mais humanizado, nossa, eu amo isso, sabe? É o que eu gosto muito de propagar, de trazer para as empresas, mas quando você não tem o apoio da própria empresa, aí complica. Você entende? Sim, sim. Então, quando vem a lei, aí já ajuda um pouco mais o RH. Tanto que o ESG agora que tá, né, enfim, que é um termo agora, ele ajuda muito a questão do RH a alinhar muitas coisas que deixa lá para trás. Você entende? Sim. Então, a questão do RH, ele tem que estar muito alinhado com os donos da empresa. Infelizmente. Infelizmente ou felizmente. Porque se realmente os donos estão ali junto, tem a mesma visão, sabe? Muitas das vezes, se você for olhar, a gente tem lideranças que são colocadas por colocar, não são treinadas, você entende? E aí no dia a dia é complicado, porque eu já trabalhei com mulheres, meu Deus, não é fácil trabalhar com mulheres, entendeu? Cada uma é de um jeito, cada uma tá no TPM, sabe? É uma que olhou feio pra outra, aí daqui a pouco estão juntas de novo. O homem é mais fácil pra trabalhar. O homem é mais fácil. Mas as mulheradas, assim, sabe, é complicado. Então, eu falo mais essa questão de, no ambiente corporativo, para trazer boas ações, tanto para as mulheres ou do modo geral, tem que partir dos donos. Lá de cima. E você?
Dani? Ah, eu vou falar já da parte humanizada, né? Porque eu vou falar como que eu agi num CLT e ajo. Então, muitas vezes, até ultimamente que eu fiz um trabalho, a pessoa chegava, então, Dani, que não sei o quê. Tudo bem? Você tá bem? E por muitas vezes eu falei, tudo bem? Porque eu não tô bem. Então a pessoa para, opa, como assim você não tá bem? Não, pode passar o serviço, mas hoje eu não estou bem. Você coloca a pessoa numa situação dela se ouvir e ouvir o outro. Então, toda vez que eu falava assim com alguém, Dani, que não sei o que, tudo bem? Você tá bem? Hoje eu não tô bem, mas vamos lá. Pra entender que também eu tenho o direito de não estar bem, eu tenho o direito também de não estar legal, eu tenho o direito também de poder... Então, as pessoas que trabalham comigo, até a Larissa que trabalha comigo lá na DC Cred, muitas vezes ela tava ruim e tal, eu falava, quer chorar, né? Vai lá, chora uns 10 minutinhos no banheiro, vai ouvir uma música, vai, sei lá fora, olhar o mundo, respira, depois volta. O trabalho vai continuar, mas ele só vai continuar sendo bom se você estiver melhor. Então vai respirar. Então eu sempre tive um cuidado. Então quando ela chegava, eu sentia que ela estava diferente, tá acontecendo alguma coisa. Ela falava, sabe o que eu sempre pergunto? Falava, você tá bem? Certeza? Ah, então vamos continuar. Eu sempre pergunto primeiro se a pessoa está bem, antes de eu começar qualquer outra coisa. Porque como você vai fazer algo se a pessoa não está bem? E como você vai saber se você não perguntou? Então eu acho que isso nas empresas falta um pouco disso também, dos líderes se colocar no lugar. Porque um bom líder não é aquele que manda, é aquele que senta junto. É diferente. Sim. E vocês acreditam que as mulheres, elas são bem vistas ou ainda falta um pouco desse olhar? Falta. Acho que a gente é, né... Não, a falta. Geleia, as mulheres... Assim, é que graças a Deus, né, Denise? Eu já tô beirando aí os 40, então a gente já vai... Na idade. Não, mas assim, a gente vai deixando muita coisa de lado, sabe? Assim, às vezes a gente quer levar muito a ferro e fogo algumas coisas. Sim. E, eu não tenho mais paciência pra algumas coisas, você entende? Então, essa questão de querer provar tudo, sabe? Não, sou boa nisso, sou boa naquilo. Sim. Então, você pode repetir a pergunta? Certo. Nossa, a pergunta que você falou? Sim, no caso eu perguntei referente às mulheres, se você acredita que elas são bem vistas ou se ainda falta um pouco desse olhar. Não, aí só voltando nessa questão, eu já vi pessoas ali que teve que provar muito em certas reuniões. Principalmente as mulheres, em reuniões, que aí eu tinha perdido o fio da meada. Sim. Essa questão de ter que se provar muito. Ai, nossa, mas sabe essa questão, sabe? Não, gente. Então, realmente, ainda tá assim, tá? Ainda é assim. Falta muita liderança, né, Flávia? Falta. Esse treinamento é esse olhar. Falta muita mulher na liderança. Por isso que eu falo pra Flávia, a gente tem que ser líder. A gente tem que ser líder, a gente tem que causar. Se tem 100 homens, eu vou causar no 100 homens. A gente tem que ter poder de liderança. Isso se chama posicionamento, não é você querer ser melhor que o outro. Eu sou tão posicionada ao ponto das pessoas pararem pra me ouvir. Então as mulheres hoje, elas ficam se questionando, mas eu não tenho isso, eu não estudo isso, eu não... Meu, vai com o que você tem. Vai com o que você tem, vai com a sua autenticidade, vai com a sua essência, se posicione e ponto. Esse é o diferencial. Então as mulheres têm que se posicionar mais, entender o seu lugar. Cada um tem o seu lugar, independente de sexo. Mas o posicionamento te traz autoridade, te traz respeito e te traz retorno. Então se posicione mais. Mas falta mulheres na liderança. E a gente vai fazer um movimento de mulheres na liderança. Mulher tem que lidar grupos de network, grupos de movimento, eventos e terminar e falar, caraca, foi uma mulher que organizou tudo isso aqui. Deu conta. Deu conta. Quando sempre a Flávia fez né? do teatro, quando a Flávia fez o teatro, todos os homens elogiou, falou, caraca, sozinha. Então, assim, por que não uma mulher liderar uma equipe, liderar uma empresa, liderar um movimento, liderar uma multidão? Por que não? Né? E mulheres também. Então, assim, o movimento Alguém Olhou Pra Mim, homens me procuraram pra fazer o movimento Alguém Olhou Pra Mim. Então, eles me viram em mim? A autoridade. Falou, Dani, aí eu falei, não, mas eu não tenho um homem ainda pra fazer. Não, mas a gente quer que você faça. Quero que você coloque a gente. Então já tem homens na fila de espera. Olha só. E aí agora em outubro, né, que a gente vai fazer, novembro, né, a gente vai fazer o novembro. A gente vai fazer das mulheres e dos homens. Outubro rosa das mulheres e novembro rosa dos homens. Vou fazer o Alguém Olhou Pra Mim dos homens. E aí tem gente que já falou, eu quero, já separa aí na minha vaga que eu quero. Isso é o quê? Posicionamento. Eles viram em mim algo a mais que eu entrego.
E não vira o sexo. É porque o Vira homem aquilo que eu também sou. sofre, né? Tudo bem que a gente tá aqui pra falar das mulheres, mas Sim, o homem também, sim. né? A responsabilidade do homem também é muito grande, né, Denise? Então, Claro. e às vezes a gente não vê, porque o homem é muito calado, né? Até porque nossos podcasts também são vistos pelos homens. É, Uma, que bom. uma boa porcentagem, uma porcentagem muito grande de homens que assistem também os nossos podcasts. Inclusive, aproveitando, um grande abraço a todos os homens que também nos acompanham aqui pelos podcasts. Afinal de contas, não existe uma coisa que antigamente o mundo era dominado apenas pelos homens. Somente eles faziam tudo. Hoje em dia, esse paradigma mudou. Homens e mulheres, sim, podem fazer tudo. Até porque, como você mesma disse, Dani, muitas mulheres estão na linha de frente. Na linha de Muitas frente. delas. E é gostoso ver isso, sabe? E hoje é mulher? o casal, né? Você vê muito Sim. network que é o Tem. casal. É o marido e a mulher juntos. Sim. E assim, olha só a importância de ter um entender o lado do outro. O marido apoiar, vai que é a reunião das mulheres, se fortaleça, vai que é a reunião dos homens. E a gente quer fazer que outro vai ter um movimento aí que vai ser incrível para sócios, para casais, enfim, para grupos. Que tá chegando aí, vai ser incrível também. E inclusive vocês vão voltar pra contar. Com certeza. Porque estamos nos aproximando do Ah. final. Como eu sempre digo, gente, passa muito rápido. Mas eu quero que vocês deixem uma última palavra para aquelas mulheres que precisam ainda ser vistas, mas não sabem qual estratégia trabalhar, como fazer para serem notadas. Então, cada uma de vocês deixar um recado para essas mulheres, incentivar, apoiar, para serem vistas, serem observadas. Vou falar? Bom, meu recado que eu deixo aqui pra vocês é que se olhem pra você, até minha palestra, né, Denise? Como você se vê. Top. Então, que você venha se ver, que você venha se enxergar. Eu sei que realmente temos muitos desafios, a vida não é fácil, mas a gente pode torná-la mais bonita, conforme a gente reage às situações. Então, que você venha se levantar, né, nessa tarde. Se você está meio tristinha, ainda mais essa questão de Setembro Amarelo, né, Denise? Sim. Então, que você venha falar coisas boas para você. Nós temos uma mania muito feia de falar, eu sou burra, eu sou feia, eu sou assim. Na minha palestra, até eu coloco que entre 100 mulheres, 4 se acham bonitas. Então, isso é muito grave. Né? Porque que 96 mulheres se acham feias e não somos. Então que você venha se olhar, que você venha fazer as pazes com o espelho, que você venha se olhar diferente, falar coisas boas para você. Hoje na minha igreja está tendo o jejum. E nas palavras que teve hoje de manhã, é você declarar. Então que você venha declarar hoje que você é uma abençoada, que você tem saúde, que você é inteligente, que você pode e que você vai empreender e que vai dar tudo certo. Então você vem abrir a boca e falar, eu declaro, eu sou abençoado. Daniela? Não, olha, essa mensagem bateu em mim, hein? Gostei. Mas assim, a mensagem para complementar tudo que a Flávia falou, que é de extrema importância, ore certo. Quando você for dobrar seus joelhos, ore certo, porque a oração ela tem um grande poder, ela é a chave para tudo. Então, quando você dobra o seu joelho e ora com aquilo que você quer, seja claro para Deus também. A gente tem que ser claro no empreendedorismo, mas tem que ser claro para a gente e para Deus. Então, na hora de você dobrar o seu joelho, ore para Deus colocar as pessoas certas no seu caminho, para Deus te direcionar o caminho certo, para Ele te abençoar e para Ele saber que Ele pode contar contigo, que Ele pode te usar também. Se permita ser usada. Se permita também, independente do nível que você está, você também pode ajudar o outro, você também pode estender a mão para o outro, você também pode agregar na vida do outro. Ah, mas minha vida não está boa. Não está boa, está ótima. Você também pode fazer algo melhor por você e pelo outro. Então, ore de maneira correta, seja clara nos seus objetivos, seja clara com Deus, saiba onde você quer chegar e nunca se esqueça de se permitir e deixar à disposição de Deus. Porque quem deixa Deus usar, Deus guia o caminho e te faz chegar em lugares incríveis. E juntas somos mais felizes. E conte comigo.
né? Siga lá na rede social, @DanielaConecta. E, Dani, preciso de uma ajuda, quero um network, eu nunca fui, como que eu faço? Dani, me dá uma dica, eu estou indo para um network, eu estou indo fazer uma apresentação. Pode me chamar, eu vou estar à disposição para dar aquela dica, pegar na mão. E se der tudo certo, vamos até juntas. Porque eu sou dessas. Eu sou dessas de todo mundo junto. E o recado que eu dou hoje, que eu vou deixar aqui, se você quer que alguém olhe pra você, comece a olhar pro lado, porque vai ter alguém sempre precisando do seu olhar. Também olhe pra alguém, porque você também é especial. Flávia, deixe suas redes sociais. Ai, siga lá, @sejaflávia. Então, entra lá, me segue, enfim, vamos trazer novidades. Com certeza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Pode ter a mais absoluta certeza de que a presença de vocês hoje aqui, todas as vivências, todas as histórias e experiências que vocês trouxeram, vai agregar muito na vida de muitas pessoas. E tenho mais certeza ainda de que muitas conexões irão iniciar. Amém. Pode ter certeza. A gente vai voltar, a gente vai conhecer mais pessoas. Verdade. Denise, tá só começando. Eu fico muito feliz, pelo menos pela primeira vez que eu participo de um podcast, assim, né, de entrevista. Sim. E ter sido com você. Muito obrigada pela oportunidade. Olha, você tá sendo a primeira vez da Flávia. Primeira vez, olha que bom. Isso Primeira é muito vez. bom. Fico muito lisonjeada com isso. Eu que agradeço muito pela participação de vocês. Quero agradecer também ao Japa, que está na mesa de som. Muito obrigada por tudo. E é isso, pessoal. Muito obrigada a você que ficou conectado, sintonizado conosco até agora. Continue acompanhando a programação da Rede Elite, certo? Você que não acompanhou essa live, não tem problema, não se preocupe, pois amanhã ela já estará disponível no YouTube Rede Elite para você assistir na íntegra. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira no Divas, o podcast. Estamos de volta com o programa Diva. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o programa Divas, o podcast, com Denise Ribeiro.